Vamos lá, esse vídeo aqui eu tava ansioso pra ver, hein? As últimas 24 horas de Jesus Cristo com o Tinocando TV. Disclaimer, este vídeo apresenta a vida de Jesus Cristo a partir do relato dos evangelhos do Novo Testamento. O objetivo aqui é recontar a narrativa cristã de acordo com suas próprias fontes, apenas contextualizando seus eventos no tempo, no espaço e na cultura da época, sem estabelecer conclusões teológicas ou acadêmicas definitivas. Você com certeza conhece esse quadro, A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Mas o que talvez você não saiba é que ele representa o início do último dia na vida de Jesus Cristo, o homem mais conhecido da humanidade. A partir desse momento, a história mudou para sempre e as últimas horas da vida de Jesus começaram a ser contadas. Existem muitos registros sobre o que aconteceu desde então, mas o que nós podemos afirmar é que ninguém naquela época poderia imaginar o tamanho do impacto que este homem teria na humanidade. O último dia na vida de Jesus é repleto de dramas, mistérios e traições. Mas como tudo isso aconteceu, o que eu vou te mostrar hoje marca o início daquilo que viria a ser conhecido como depois de Cristo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois desse dia. Mas o que aconteceu nesse último dia da vida de Jesus? O que mudou com esse momento? Como foi a reação das pessoas à sua crucificação? E Judas, o que ele sentiu após a traição? Bom, nós vamos responder essa e outras perguntas hoje no Investigando Cinzas. Oi, eu sou o Tinoco, já se inscreve no canal e eu só queria lembrar pra vocês que esse vídeo só foi possível graças ao seu apoio no Apoia-se. Se você quer ajudar a gente a continuar produzindo diversos conteúdos pra vocês, é só clicar no primeiro link da descrição que você vai ajudar muito o Tinocando TV. E lembrando também que durante todo o vídeo você vai ver esses cards aqui embaixo, que basicamente mostram os versículos da Bíblia que apontam para o que nós estamos falando aqui. Enfim, naquela época, Jerusalém era vista como o centro religioso e político do povo judeu. Ela fazia parte da chamada província da Judéia, dominada pelo poderoso Império Romano. E aqui um elemento histórico muito interessante entra em ação, já que Jerusalém tinha uma certa autonomia religiosa que só era permitida porque os romanos deixavam que os judeus seguissem com seus rituais, festas e até leis internas, desde que nada disso desafiasse a autoridade de Roma. Ou seja, Roma falava basicamente o seguinte: fica aí com seu Deus, com suas loucuras, mas não enche o saco da gente. Só que toda essa ideia tornava Jerusalém uma cidade diferente no meio das outras, já que a liberdade de pensamento criou grupos diferentes dentro do próprio judaísmo que tinham formas diferentes de pensar. Alguns, por exemplo, acreditavam que o Messias viria na forma de um grande líder militar que iria libertar os judeus das garras romanas. Já outros começaram a acreditar na história de um menino humilde, filho de um carpinteiro que não propunha uma revolução armada, mas sim uma revolução interna, dentro da alma de cada um dos homens. Esse homem, obviamente, era Jesus Cristo. A essa altura do campeonato, Jesus já era relativamente... O Jesus, ele foi muito rejeitado porque eles pensavam que a libertação que o Messias iria trazer era uma libertação das mãos de Roma, né? Para fazer com que Israel se tornasse a nação mais poderosa do mundo, sendo que Cristo ele veio para libertar o povo dos pecados, perdoar os pecados da humanidade. Conhecido, ele já havia passado por Jerusalém diversas vezes, pregando no templo e realizando milagres diante das multidões. E agora ele estava de volta mais forte do que nunca. Só que, diferente do que muita gente acha, Jesus não teve uma aceitação total. A galera, na época, tinha muitas dúvidas sobre o que ele estava falando. Uma parte da população via Jesus como um verdadeiro profeta, como o Messias prometido pelo Antigo Testamento. Mas uma outra parte da população, principalmente os líderes religiosos, passaram a ver Jesus como uma ameaça à ordem estabelecida, o que acabou por transformá-lo em um alvo. Mas, mesmo ciente dos riscos, Jesus retorna a Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus discípulos. Muito
disso era pelas coisas que Jesus falava, né? Sobre ele ser maior do que Moisés, maior do que Abraão. A questão lá que ele falou que se destruíssem o templo do Senhor, em 3 dias ele levantaria. E aí os fariseus estavam... fariseus? Não, fariseus não. Fugiu o nome da cabeça, mas falaram que como pode isso se esse templo demorou 46 anos para ficar pronto, entende? Então, muitas dessas coisas foram contribuindo para que a imagem de Jesus fosse um pouco mais desgastada entre o povo judeu naquela época. Muito por conta disso, né? Além de eles estarem esperando um líder político que ia tirar Israel da mão de Roma, ele veio como um humilde filho de carpinteiro, mas, como posso dizer, humilde filho de carpinteiro e que estava quebrando os protocolos e paradigmas da cultura judaica, né? Como falar que ele é maior do que Abraão, maior do que Moisés, operar milagres no sábado e etc. Iniciando assim a última etapa de sua trajetória. Era noite, por volta das 18 horas. Jesus se reuniu com seus 12 discípulos no cenáculo, basicamente uma sala no andar superior de uma casa, onde foi realizado o que viria a ficar conhecido como a última ceia. Essa refeição seguia rituais específicos. Eles comeram pão sem fermento e beberam vinho, enquanto recitavam histórias do povo judeu. Mas aqui, Jesus inicia alguns novos gestos que daria início ao ritual cristão conhecido como Eucaristia. Jesus lavou os pés dos discípulos, assumindo voluntariamente uma função reservada aos servos e escravos, servindo como grande símbolo de humildade e serviço entre os seus seguidores. Em seguida, ele pega o pão, parte ao meio e afirma que este é o meu corpo. Depois, compartilha o cálice de vinho, declarando que este é o meu sangue. Isso mostra... Essa parada dele ter lavado os pés dos discípulos devia servir de exemplo para muito, principalmente líderes religiosos, né? Porque quando é designado a função de líder religioso, o cara tem que entender que ele tá ali para servir, E aí acontece que hoje em dia, né, se perdeu tanto esse senso, as pessoas elas acham que um cargo na igreja, um cargo alto na igreja é sinal de poder, é sinal de que as pessoas estão aos seus pés, que você está no comando, quando na verdade, quando você assume o papel desse na igreja, o seu papel ali é de servir, é de ser um instrumento de Deus para cuidar das ovelhas. E isso se perdeu muito, Provavelmente, se as pessoas tivessem essa noção exata, as pessoas elas não brigariam tanto por cargos na igreja, porque como posso dizer, o negócio é pesado demais você saber que você está na responsabilidade de almas, de ovelhas, e aí as pessoas brigam por isso, por quê? Porque tem um entendimento totalmente distorcido do que é evangelho, do que é a liderança de igreja. Aqui, Jesus não queria apenas participar da sua vida, ele quer entrar em seu corpo. E por mais bonito que toda essa cena seja, é aqui que acontece um dos momentos mais importantes de toda a história humana. Os apóstolos perceberam que, por mais que eles estivessem em um momento de celebração, Jesus parecia triste, melancólico e angustiado. Ele estava plenamente consciente de que aquela seria sua última noite em liberdade, e para o espanto de todos, ou quase todos, Jesus declara que um de vocês irá me trair. Os discípulos não tinham ideia do que estava acontecendo, e por isso eles começam a perguntar um a um: quem irá trair ele? Sou eu que vou te trair, Jesus? Sou eu que vou te trair? Nenhum nome foi revelado diretamente, mas Jesus já sabia que Judas Iscariotes havia cometido o pecado, não no mundo físico, mas em sua própria cabeça. Naquele momento, Judas tinha negociado a traição de Jesus, por mais que ele ainda não tivesse o entregado às autoridades. Segundo o Evangelho de Mateus, Judas propôs a entrega de Jesus em troca de 30 moedas de prata. Isso é inacreditável. Que correspondia ao preço estipulado para um escravo na legislação judaica da época. E mesmo diante dessa situação devastadora, Jesus não reagiu com hostilidade. Ele não expôs Judas publicamente, não o afastou de seu grupo e muito menos o constrangeu. Muito pelo contrário, Jesus permitiu que ele participasse na mesa, se alimentando do pão e do vinho junto aos demais, aceitando aquele contexto como parte de sua missão. A única pista dada por Jesus, na verdade, é descrita no Evangelho de João, quando ele aponta discretamente o traidor ao entregar-lhe um pedaço de pão molhado, dizendo que o que tens para fazer, faze-o depressa. E assim que Judas tomou o pão, saiu e era noite.
Por volta das 10, 11 horas da noite, Jesus e os outros discípulos deixaram o cenáculo e atravessaram o Vale do Cédron em direção ao Horto das Oliveiras, local conhecido como Jardim de Getsemane, uma área de oliveiras situada fora dos muros de Jerusalém. Este era um local de silêncio e isolamento, onde Jesus costumava orar e que segue de pé até hoje. Aqui, Jesus se vê ainda mais angustiado, como é que deve ser a ponto de suar gotas de sangue, um fenômeno identificado pela medicina moderna como... Imagina como é que deve ser o clima, a energia no Getsemane hoje em dia, né? Diz lá, deve ser algo sobrenatural. Hematidrose, uma condição rara causada por estresse físico e psicológico intenso, no qual pequenos vasos capilares se rompem, misturando sangue ao suor. Ou seja, tal descrição indica que Jesus não enfrentava o sofrimento com frieza ou indiferença, mas com plena consciência do peso emocional e físico que estava prestes a suportar. Ele não era diferente de nenhum ali, ele foi um humano que sentia as emoções à flor da pele. Em sua oração, registrada pelos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus revela esse conflito interno, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Lembrando que a expressão cálice é uma metáfora usada frequentemente na Bíblia para representar sofrimento, julgamento ou destino inevitável, seja ele algo positivo ou negativo. Nesse sentido, quando Jesus pede para que afaste dele este cálice, ele revela uma profunda angústia do sofrimento que sabia que estava por vir. Jesus claramente não deseja a dor, mas ao terminar a oração pedindo que seja feita a vontade de Deus e não a dele, da mesma forma que é feita no Pai Nosso, ele demonstra também uma coragem, aceitando por convicção e fidelidade aquilo que entendia ser a sua missão. Enquanto Jesus orava tarde da noite, seus discípulos adormeceram, apesar dos pedidos para que permanecessem vigilantes. Foi justamente nesse momento de guarda baixa que Judas chegou, acompanhado de guardas enviados pelas autoridades religiosas. O sinal combinado para identificar Jesus seria um beijo, uma saudação comum entre mestres e discípulos, mas que naquela ocasião se tornou o símbolo universal da traição. Os guardas então cercaram Jesus e lançaram as mãos sobre ele, tomando-o sob custódia. A reação dos discípulos foi imediata. Pedro, por exemplo, sacou uma espada e cortou a orelha de um dos guardas presentes. Pedro era assim, né? Jesus interveio, repreendendo a violência e curando o ferido, mostrando que mesmo diante desse momento de injustiça, ele manteve a postura de quem escolhe a entrega, não como derrota, mas como cumprimento de um propósito. É tanta coisa que Jesus passou pra gente de ensinamento, que a gente não cumpre direito hoje em dia, né? Parece que a gente ignora tudo aquilo que Jesus foi e fez na vida dele pra tentar seguir os nossos próprios caminhos. Então, o soldado que ia prender ele teve a orelha cortada e mesmo assim ele foi lá e perdoou o cara e curou o cara. Após GB, no tranquilo? Jesus foi levado às pressas para ser julgado. O objetivo das autoridades religiosas era, claro, condená-lo antes que o povo despertasse com a luz do sol. Primeiro, por volta das 1h da madrugada, os guardas o conduziram à residência de Anás, ex-sumo sacerdote e figura de grande influência dentro do Sinédrio. Aquele encontro ainda não foi um julgamento formal, mas um interrogatório preliminar. Anás questionou Jesus sobre seus ensinamentos e discípulos, tentando encontrar alguma declaração que pudesse ser usada como base para acusação de heresia ou incitação à revolta. Jesus, no entanto, não demonstrou submissão. Em vez de responder diretamente, afirmou que sempre ensinara publicamente no templo e nas sinagogas, sugerindo que qualquer testemunha poderia confirmar suas palavras. Um dos guardas, interpretando sua resposta como desrespeitosa, o esbofetou no rosto, mas Jesus não reagiu fisicamente e apenas questionou a agressão com lógica e dignidade. Se falei mal, mostre em que, mas se falei verdade, por que me bates? Por fim, 1 hora ou 2 horas depois, sem conseguir extrair uma confissão que justificasse sua condenação, Anás decidiu enviá-lo para o julgamento oficial diante de Caifás, o sumo sacerdote em exercício na época. Esse julgamento, no entanto, violou diversos procedimentos da própria lei judaica,
pois foi conduzido durante a madrugada, sem testemunhas legítimas e com uma pressa evidente, revelando mais uma tentativa de controle político do que um processo legal justo. A principal acusação contra Jesus para justificar a condenação foi a de blasfêmia, baseada em sua afirmação de ser o Messias, o Filho de Deus. Por isso, quando ficou de frente para Jesus, Caifás lhe perguntou diretamente: "És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito?" Para o que Jesus respondeu: "Eu sou." Essa foi a única vez descrita nos evangelhos em que Jesus afirma explicitamente diante de autoridades que ele é o verdadeiro Filho de Deus. E essa é uma das frases mais polêmicas de Jesus na Bíblia, sendo alvo de intensos debates nos séculos seguintes. A própria Igreja Católica, por exemplo, só define e aceita a divindade de Cristo de maneira oficial no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Enquanto isso, no templo, Pedro tentava assistir o julgamento à distância, sem que fosse percebido como um dos seguidores de Jesus, para que também não fosse preso. Ele foi reconhecido 3 vezes, e quando questionado se era um seguidor, Pedro negou veementemente, cumprindo com a profecia que Jesus havia lhe dito algumas horas antes, ainda durante a última ceia: "Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes." Tomando consciência de seus atos, Pedro desabou em lágrimas e deixou o local de imediato profundamente abalado. A culpa tomou conta de seu corpo e de sua mente, mas esse sentimento não se comparava à culpa sentida por Judas. O traidor, vendo a situação que havia provocado, se arrependeu imediatamente e tentou de todas as formas devolver as 30 moedas de prata que foi negada pelos sacerdotes. Por isso, ele atira as moedas no templo e se enforca logo em seguida. Porém, aqui ainda restava um último obstáculo para a condenação Por que de Judas não Jesus. pediu perdão? Uma sentença de pena de morte não poderia ser aplicada sem a aprovação das autoridades romanas. Por conta disso, ao amanhecer, Jesus foi conduzido para um julgamento civil diante de Pôncio Pilatos, governador romano da Judéia. Ele vivia uma vida luxuosa, provavelmente no chamado Palácio de Herodes o Grande, considerado o edifício mais imponente de Jerusalém. E é justamente aqui que Jesus enfrentaria a etapa final de seu julgamento. Aí é Tentaram de pesado. tudo para prender Aí é muito difícil segurar as lágrimas, mas eu vou ficar aqui na moral. e executar Jesus. Por isso, sua sentença foi mudada. Afinal, eles sabiam que blasfêmia não era crime sob a lei romana e, portanto, tornaria a acusação ineficiente. Eles precisavam de algo mais forte, mais danoso e, acima de tudo, algo que colocaria Jesus contra Roma. E foi justamente por isso que eles passaram a apresentar uma acusação de caráter político contra Jesus. Vendo que ele se autoproclamava rei dos judeus, os acusadores perceberam que isso poderia ser interpretado como uma tentativa de subversão contra o então imperador Tibério. Jesus seria o rei, não o imperador. E vocês lembram que eu comentei lá no início, em Roma, você podia acreditar em tudo, contanto que este algo não fosse maior do que o imperador. O problema foi que Pilatos, ao interrogar Jesus, não encontrou nenhuma culpa concreta. Desde o início, ficou claro que a acusação apresentada pelos líderes religiosos era frágil demais aos olhos da lei. A alegação de que Jesus se autoproclamava rei dos judeus soava para Pilatos mais como uma disputa interna entre judeus do que como uma real ameaça ao poder de Roma. O governador, na verdade, viu em Jesus um homem calmo, sem sinais de violência ou subversão. Queriam fazer de tudo pra culpar ele, né? Que não representava nenhum Eles queriam fazer de tudo pra culpar ele e acabou que foram dessas artimanhas que eles usaram. perigo político. Sim, quando ele descobriu que Jesus era da Galileia, Pilatos recorreu a uma saída diplomática e decidiu enviar o prisioneiro a Herodes Antipas, o governante da Galileia, que coincidentemente estava em Jerusalém naqueles dias para a celebração da Páscoa. Herodes, por sua vez, ficou curioso. Ele já havia ouvido falar em Jesus e esperava que ele realizasse algum milagre diante dele. No entanto, durante o encontro, Jesus permaneceu em completo silêncio. Ele não respondeu às perguntas de Herodes, muito menos tentou se defender. Diante disso, mais uma vez, Herodes não encontrou nenhuma culpa real. Tava E chegou, firme pra inclusive, cumprir a zombar missão de dele. Jesus, mandando vesti-lo com uma túnica brilhante em um tom de deboche, como se fosse um rei, e o devolveu a Pilatos. Os soldados romanos também zombaram de Jesus,
colocando sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Isso tudo mostra como a perseguição contra Jesus não foi feita por autoridades romanas, e sim por líderes religiosos judeus. Para Herodes, tudo não passava de um espetáculo sem qualquer intenção séria de punição. E para Pilatos, o desafio era manter a ordem e afirmar a autoridade de Roma sem se envolver em disputas religiosas internas. Nisso, ele se viu em um dilema claro. Não via culpa em Jesus, mas também não podia ignorar a pressão dos líderes religiosos e da multidão que começava a se agitar diante do palácio. Estava na sinuca de bico, né? A famosa sinuca de bico. 8 horas. E muitos judeus haviam se reunido ali, influenciados por rumores e pelas autoridades do templo, que acusavam Jesus de ser uma ameaça à ordem e à religião. Enquanto que os apóstolos e seguidores de Jesus, desde a prisão no Getsemane, havia se dispersado por Jerusalém, tomados pelo medo de também serem presos ou executados. Jesus estava, portanto, totalmente sozinho nesse momento, cercado por perseguidores que queriam sua condenação a todo custo. Diante disso, na tentativa de salvar um homem inocente de uma sentença de morte, Pilatos aproveitou uma tradição da Páscoa de libertar um prisioneiro escolhido pelo povo. Ele apresentou à multidão duas opções: Jesus de Nazaré ou Jesus Barrabás, um criminoso condenado por sedição e homicídio. O povo, porém, instigado pelos líderes religiosos, já havia tomado sua decisão e escolheu Barrabás, preferindo um rebelde violento a Jesus, que pregava o amor, o perdão e a humildade. Por fim, o julgamento de Jesus diante de Pilatos durou apenas alguns minutos, e a essa altura, o governador romano já não tinha nenhum recurso para evitar uma condenação que ele mesmo considerava injusta. Foi nesse contexto que nasceu a famosa expressão "lavo minhas mãos", quando Pilatos, se sentindo encurralado, simbolicamente lavou as mãos diante da multidão, declarando que não se responsabilizava pela condenação de Jesus. Assim, em questão de horas, a fé popular se transformou em rejeição e gritos de condenação surgiram, exigindo sua crucificação. E enquanto o sangue ainda escorria pelo seu rosto, Jesus foi levado novamente diante de Pilatos, dos líderes judeus e da multidão, que ainda não se via satisfeita, forçando sua entrega definitiva à crucificação. Essa era uma das formas mais dolorosas e humilhantes de morte usadas pelo Império Romano. Eles aplicavam esse tipo de punição em pessoas consideradas perigosas, como criminosos, escravizados e rebeldes. E o objetivo não era só matar, mas também assustar a população como um tipo de execução pública feita para servir de exemplo. Jesus, então, foi obrigado a crucificação era meio que, como posso dizer, é quando eles colocavam a pessoa ali para quem entrasse na cidade, que geralmente a cruz, os crucificados ficavam na porta da cidade, para mostrar a imponência do governo com o que eles faziam com quem ia contra o governo deles. Então a cruz era justamente com esse papel, entendeu? É como se fosse uma... Não é propaganda, mas é um aviso do que acontece se você for contra o governo romano. Carregar parte de sua própria cruz até o lugar onde seria crucificado, reconhecido como Gólgota, próximo a Jerusalém, que quer dizer o lugar da caveira. O caminho percorrido por ele passou a ser lembrado como Via Dolorosa, ou o caminho da dor, que representa até hoje, para milhões de cristãos, o percurso do sofrimento redentor. Vou contar uma história aqui. A gente fez uma vez uma peça na igreja em 2021 e a gente foi fazer justamente sobre a Páscoa, né? Era domingo de Páscoa, a gente ficou um mês inteiro ensaiando. Meu irmão, foi um negócio, tipo assim, absurdo de lindo. E eu lembro que o Guapi inteiro tava chovendo, e aí, na hora da peça, que a gente ficou muito preocupado, abriu um buraco no céu, que só tinha um buraco no céu em cima da igreja, que não tinha nuvem de chuva. Isso é inacreditável. E aí, cara, essa história é inacreditável. E aí, tipo assim, a peça foi muito emocionante. E, cara, na hora da Via Dolorosa, a gente fez aquele saquinho de sangue e ficou um negócio muito real. E na hora da Via Dolorosa, filho, que era Jesus passando com a cruz, começou a chover, mano. Na hora da Via Dolorosa. Na hora da crucificação. Quando acabou essa parte, filho, a chuva acabou e não veio mais. Esse dia foi inacreditável. Esse dia Deus queria fazer alguma coisa ali com aquela peça. Trajeto, o povo se aglomerava, seja por curiosidade ou por compaixão. O Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 28, inclusive, relata que, ao ver mulheres chorando em agonia, Jesus se dirige a elas dizendo: "Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos." Enfim,
Chegando em Gólgota, Jesus foi pregado na cruz. Os romanos colocavam os pregos geralmente nos pulsos e nos pés para que o condenado ficasse pendurado e demorasse a morrer. Ele precisava se levantar, se apoiando nos pés feridos para conseguir respirar, e isso machucava ainda mais suas costas, que já estavam em carne viva por causa dos chicotes. E assim ficou por horas, enquanto a multidão zombava e os soldados riam e tiravam na sorte para ver quem ficava com suas roupas. Acima da cabeça de Jesus, colocaram uma placa com a frase Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Para os romanos e líderes religiosos, esse era o motivo pelo qual ele foi condenado, e também uma forma de zombaria, e para os seus próprios seguidores fiéis, era apenas a verdade. E mesmo passando por tanto sofrimento, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 24, Jesus ainda orou pelos que estavam o matando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao seu lado, outros 2 criminosos também foram crucificados. Um deles zombava de Jesus, dizendo que se ele era mesmo filho de Deus, ele podia simplesmente se salvar usando os seus poderes divinos. Já o outro prisioneiro reconheceu a própria culpa e a inocência de Jesus. Em um certo momento, em meio à agonia e à dor, ele olhou para o Filho de Deus e pediu: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu com uma das declarações mais reconfortantes de toda a Bíblia: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este criminoso crucificado era Dimas, conhecido hoje como São Dimas, o primeiro e único homem a receber uma confirmação direta de Jesus, que entraria junto com ele no reino dos céus. Talvez vocês já tenham ouvido esse nome na música Vida Louca, parte 2 do grupo Racionais MCs. Dimas se torna símbolo do ladrão, do criminoso que se arrepende em vida e é perdoado por Jesus. Por isso, ele é chamado de o primeiro. Pô, graças a Deus veio essa musiquinha do Racionais que eu já tava começando a chorar aqui, filho. Pô, tá maluco. Tem uma coisa que mexe muito comigo, é crucificação, mano. Crucificação mexe demais comigo. Primeiro vida louca da história. Poucas horas se passaram e a agonia agora se tornou extrema. Ao longe, era possível ouvir Jesus gritando: meu Deus, por que me abandonaste? Essa frase é a abertura do Salmo 22, um texto milenar do Antigo Testamento, com detalhes sobre o sofrimento de um justo inocente, com mãos e pés perfurados, roupas divididas por sorte e zombarias ao redor. Ao citá-lo, Jesus não apenas expressava sua dor, mas revelava que aquela antiga profecia se cumpria exatamente nele. Nessa parte, ela é muito mais profunda do que só Jesus dizendo que a dor que ele estava sentindo era algo inexplicável, a ponto de achar que Deus o abandonou. Ela é mais profunda porque ela significa que nessa hora todos os pecados da humanidade foram jogados para cima de Jesus. O contexto é de que o cordeiro limpo e sem feridas, sem pecados, servia como sacrifício para pagar pelo pecado do povo. E Cristo se fez esse cordeiro. Quando Cristo se faz esse cordeiro, ele veio para pagar pecado de toda a humanidade, para que não precisasse mais ter sacrifício. E aí, nesse momento, é onde ocorre a separação entre Deus e Jesus. Ele falou ali do Getsemane, e Cristo ele não estava aflito porque ele ia morrer. Ele estava aflito justamente porque ele nasceu sentindo a presença de Deus, sabe? Tendo a presença de Deus nele. E por um momento ali, ele não eram mais 3 em 1, sabe? Jesus não fazia mais parte da Trindade. Por quê? Porque da mesma forma que eles são 3, eles são 1. E como Cristo estava carregando todo o pecado da humanidade, Cristo, ele não a divindade, a Trindade, Deus, não poderia ter os pecados sobre si, porque é a mesma coisa que está sobre Jesus, os pecados era estar sobre Deus. Então esse momento ocorre a separação, onde Cristo e Deus não, por um momento, eles não são mais um. E aí Jesus solta essa frase: Deus meu, por que me abandonaste? Cruz, assim, não era um acidente, mas parte de um propósito divino que unia o sofrimento humano à promessa de redenção. E agora, já por volta do meio-dia, o céu escureceu e ficou assim por 3 horas, até que Jesus gritou suas últimas palavras antes de morrer: está consumado. E aí é onde todos os pecados da humanidade foram perdoados.
E esse foi o fim de Jesus, morrendo cerca de 6 horas depois de ser pregado na cruz. E naquele momento, os evangelhos registram que o véu do templo, que separava o lugar mais sagrado de todos os outros, se rasgou de cima a baixo, simbolizando que a partir daquele momento não havia mais separação entre Deus e as pessoas. Naquela hora, um dos soldados romanos enfiou uma lança em Jesus como forma de confirmar a morte do condenado. Este soldado era Longino e sofria de uma cegueira parcial dos olhos. De Jesus sai sangue e água, que respingam na face de Longino. Segundo a tradição, a partir de então, o soldado voltou a enxergar perfeitamente. Não é à toa que ele se converteu ao cristianismo. Anos depois, este homem viria a ser conhecido como São Longuinho. Em sequência, a terra tremeu, pedras se partiram, e até um soldado romano disse, com certeza, este homem era o Filho de Deus. E foi assim, por meio da cruz, um símbolo de sofrimento e vergonha, que Jesus cumpriu sua missão mais importante, dando a vida pela salvação de todos. A gente sabe muito bem que, segundo a Bíblia, Jesus ainda ressuscitaria dos mortos 3 dias depois, passando 40 dias com seus discípulos, ensinando sobre o reino de Deus, fortalecendo a fé deles e os preparando para a missão que viria em seguida. A partir dali, os seguidores, antes temerosos, tornaram-se testemunhas. A mensagem de Jesus, espalhada primeiro por pecadores e camponeses, atravessaria impérios, resistiria a perseguições e atravessaria os séculos, ecoando até os dias de hoje. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, compre os nossos moletons e os nossos pôsteres na loja, se torne membro para ganhar benefícios e se quiser ajudar a gente, dá uma olhadinha no Apoia-se do Tinocando TV, onde você também vai conseguir ver alguns projetos futuros que temos em mente. Enfim, aqui no final tem mais 2 vídeos para você. Esse daqui é sobre a vida de Jesus em Nápoles e esse daqui é uma live que eu fiz com Henrique Caldeira, do canal Estranha História, onde a gente conta toda a história de Judas. Enfim, muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo vídeo. Valeu, falou, um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira. Tchau! Cara, que vídeo sensacional, ó. Que vídeo sensacional.